4 pessoas são presas numa operação da Polícia Federal para combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial. As medidas que a Prefeitura de Cuiabá afirma que está adotando depois da rescisão de cerca de 700 contratos temporários na saúde por determinação da Justiça. E o empate do Cuiabá contra o Atlético Mineiro na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Uma operação da Polícia Federal realizada hoje prendeu parte de um grupo que teria fraudado dinheiro do auxílio emergencial que é pago pelo governo federal. O prejuízo estimado passa de R$ 1.700.000. O repórter Luiz Vieira acompanhou e traz as informações. 3 pessoas foram presas na região metropolitana de Cuiabá e uma em Açailândia, no Maranhão. Entre os presos estão um funcionário da Caixa e um terceirizado. Durante as buscas, uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma de fogo. A polícia apreendeu a arma. São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e ainda mais 2 de suspensão do exercício da função nos estados do Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, o grupo alterava as informações de clientes do banco que tinham direito ao auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem e depois transferia o dinheiro para as contas de membros da organização criminosa e de laranjas. A PF calcula um prejuízo de mais de R$ 1.700.000 entre janeiro e junho, quando foram computadas as irregularidades pela nova unidade especial de investigação de crimes cibernéticos da APF. O auxílio emergencial, vale lembrar, parou de ser pago no ano passado. O benefício temporário foi criado para atenuar os impactos da crise provocada pela pandemia. Em nota, a Caixa disse que repassou todas as informações à Polícia Federal e que monitora os produtos e serviços do banco na identificação e investigação de casos suspeitos. Por fim, disse que adota medidas para proteger os dados e operações dos clientes. Quase 1 tonelada de cocaína foi apreendida na região de fronteira com a Bolívia. Foi durante uma operação conjunta do GEFRON, que é o Grupo Especial de Segurança de Fronteira, a Polícia Federal e o Exército. A apreensão de 966 quilos da droga, a maior deste ano na fronteira, foi ontem em Vila Bela da Santíssima Trindade. A Força Tarefa iniciou a operação depois que 3 motociclistas foram flagrados carregando fardos em uma fazenda abandonada. Quando foram abordados, os suspeitos abandonaram os veículos com a droga e tentaram fugir. Só que 2 deles foram presos. Os policiais fizeram depois uma varredura na região em busca do terceiro suspeito e acabaram encontrando outros fardos enterrados. Além da carga de cocaína, a Força Tarefa também apreendeu as 3 motocicletas. Os suspeitos presos já tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas. O Poder Judiciário tem avançado com tecnologias que permitem, por exemplo, a realização de audiências à distância por meios digitais. Mas como fazer para que isso não exclua aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia? O assunto foi discutido hoje num evento na capital. Você já ouviu falar em excluídos digitais? Sabe o que é isso? Os excluídos digitais são aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia, ou ainda quando elas têm acesso à tecnologia, né, tem um celular, mas a pessoa não tem aquele conhecimento, aquela instrução necessária para poder utilizar desses sistemas dentro do celular, por exemplo. O Poder Judiciário passa por transformação digital, só que um dos grandes desafios é fazer com que todos tenham acesso a isso. Tema que foi pauta para esta audiência pública realizada na tarde desta sexta-feira.
Esses serviços eles precisam significar ampliação do acesso à justiça e não restrição do acesso à justiça. O objetivo da audiência de hoje é discutir onde estamos, quem são os nossos usuários e, em especial, quem são os nossos não usuários, quem são aquelas pessoas que não estão consumindo os serviços judiciários por conta do processo de transformação digital, ou seja, quem são os excluídos digitais. Quem não comparece a uma audiência pode ser multado. É por isso que as pessoas que não possuem acesso à internet ou aos equipamentos digitais necessários para participar das reuniões virtuais podem procurar pela Defensoria Pública. Elas serão, então, encaminhadas para um atendimento especializado do Tribunal de Justiça. Nós estimamos aproximadamente entre 10% e 20% da população que procura a Defensoria alegando não ter condições de participar de uma audiência virtual. E quando nos procuram e afirmam que não têm condições tecnológicas de participar de uma audiência, aí nós encaminhamos nas salas passivas existentes nos fóruns dentro do estado de Mato Grosso. Para promover a inclusão digital deste público, alguns projetos já foram criados, como o Judiciário Digital, que implantou as salas passivas nos fóruns de Mato Grosso, proporcionando a estrutura necessária para o atendimento online. Ela vai participar de uma audiência virtual, muitas vezes, mas tem um servidor que ajuda ela a entrar na audiência. Nós também temos outros projetos para aumentar a capilaridade do Poder Judiciário, para que sejam criadas salas de inclusão digital para esses usuários, por exemplo, em municípios que não são sede do Poder Judiciário. Depois do intervalo, a falta da vacina Coronavac em Rondonópolis, o racionamento da BCG no norte do estado e as consequências da exoneração de 700 servidores na rede municipal de saúde de Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá deve fazer uma contratação emergencial de candidatos que fizeram o último processo seletivo para substituir os profissionais que foram exonerados ontem. Cerca de 700 contratos temporários foram rescindidos pela Prefeitura de Cuiabá, todos na área da saúde, em cumprimento a um acordo judicial. Só na UPA do Pascoal Ramos foram 50 profissionais exonerados, desde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a motorista de ambulância, porteiro. Os atendimentos aqui são de média complexidade e agora as equipes terão que se desdobrar para atender a demanda. Cada unidade de saúde está sendo impactada de uma maneira diferente com essas exonerações. Aqui na Policlínica do Cochipó, por exemplo, foram 26 baixas. Mas o que mais preocupa é que foram de algumas especialidades médicas, como, por exemplo, psiquiatria infantil. A única profissional que atende pela rede e que também é especialista em atendimento a crianças autistas também está fora do quadro. Segundo a Prefeitura de Cuiabá, aproximadamente 700 servidores da saúde foram exonerados. 271 das UPAs, policlínicas e atenção secundária, 234 das unidades básicas de saúde, 146 do antigo pronto-socorro e da Central de Regulação de Vagas e 70 trabalhavam na sede da Secretaria Municipal de Saúde. As demissões dos profissionais foram feitas pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em cumprimento a uma decisão do Tribunal de Justiça. Desde novembro do ano passado, o TJ determinou que a prefeitura não poderá fazer novas contratações temporárias sem justificativa e sem critérios na Secretaria de Saúde. Foi apresentado, na verdade, um plano de ação para o Judiciário, para o Ministério Público, com algumas etapas para fins de regularização dessa situação funcional dos servidores da Secretaria de Saúde. E a última etapa é a realização do concurso público, Estimou-se que um período de 6 meses seria um tempo suficiente para se realizar o concurso. A gente ainda está dentro do prazo e não conseguiu se concluir dentro desse período exatamente por conta desses percalços. A gente não imaginou, por exemplo, que seria necessário realizar alterações legislativas e isso depende de envio de projeto de lei para a Câmara precisa deliberar sobre isso lá, então tem todo um rito a ser seguido aí que acabou atrasando esse cronograma nosso.
Perguntamos também o que será feito de imediato para suprir essas demandas. A gente vai fazer uma contratação daqueles candidatos que já estão aptos dentro do processo seletivo. Saiu nessa semana o edital com a listagem provisória dos candidatos. Então a gente vai obedecer aquela ordem de classificação, que é um critério objetivo aí que o Ministério Público recomenda que seja atendido pelo município, e vamos fazer essas contratações emergenciais de imediato para suprir essas rescisões que foram realizadas agora, até a conclusão do processo seletivo para fazer essa substituição e, no terceiro momento, fazer a substituição pelos aprovados no concurso público. E agora vamos à atualização dos dados da pandemia em Mato Grosso. Segundo o painel da Secretaria Estadual de Saúde, de ontem para hoje foram confirmados 2.130 novos casos de Covid aqui no estado. Com isso, já são mais de 809.600 casos em Mato Grosso desde o começo da pandemia. Mais de 779 mil pessoas que pegaram Covid se curaram. O estado registrou mais 6 mortes por Covid. As vítimas tinham idade entre 53 e 96 anos. O coronavírus já provocou a morte de 15.122 pessoas aqui no estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos pelo SUS continua em 69,66%, é a mesma taxa de ontem. Dos 90 leitos da rede pública estadual, 23 estão disponíveis para atender pacientes do estado inteiro. Agora, o andamento da vacinação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, até ontem, 84,04% da população acima de 5 anos de idade tinham tomado a primeira dose em Mato Grosso. A segunda dose, ou dose única, foi aplicada em 74,45% do público vacinável. E foram aplicadas em Mato Grosso quase 1.100.000 doses de reforço em Mato Grosso. E por falar em vacinação contra a Covid, Rondonópolis está sem doses da vacina Coronavac. Esta semana, crianças deveriam receber a segunda dose deste imunizante contra a Covid, mas a vacinação não ocorreu. Os pais ou responsáveis por crianças maiores de 5 anos que foram às unidades de saúde de Rondonópolis para a aplicação da segunda dose da Coronavac voltaram para casa sem o reforço na imunização das crianças. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que não tem mais doses da Coronavac em estoque. Segundo a Prefeitura, a expectativa é receber uma nova remessa do imunizante na semana que vem. Por enquanto, os postos de saúde disponibilizam apenas doses da Pfizer pediátrica. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso também confirmou que não tem doses da Coronavac em estoque e que aguarda o envio de novas remessas por parte do Ministério da Saúde. E com baixo estoque da vacina BCG, municípios do norte do estado já estão racionando as doses. A vacinação em dias específicos é uma alternativa para evitar o desperdício. Sabe essa famosa marquinha aqui no braço? Pois é, ela é a garantia de que logo após o nascimento, o recém-nascido tomou a vacina BCG, principal arma contra a tuberculose. Nós ainda temos vários casos de tuberculose. Muitas vezes as pessoas têm tuberculose e não sabem, já estão transmitindo a doença. A BCG é uma vacina extremamente importante. Todas as crianças devem recebê-la para evitar a contaminação, adquirirem tuberculose e, em especial, suas formas mais graves. No entanto, os municípios estão com estoques reduzidos. Isso por conta da dificuldade de aquisição por parte do Ministério da Saúde. Em abril, a Vigilância em Saúde já havia publicado um ofício orientando que a aplicação dessa vacina fosse racionada. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que a Rede Frio do Estado não dispõe de doses da vacina BCG em estoque e que Mato Grosso adotou uma estratégia no sentido de vacinar as crianças recém-nascidas dentro das maternidades ou mediante agendamento. Atualmente, Sinop tem apenas 25 frascos do imunobiológico, quantidade que deve durar no máximo 3 semanas. Esse problema da falta da BCG, ela não é um problema novo, ela já vem de alguns anos. O nosso estoque hoje ele está baixo.
A gente tem uma previsão que a gente ainda tem para utilizar umas 3 semanas. A partir dessas 3 semanas, a gente vai estar aguardando mesmo a distribuição por parte do Ministério da Saúde. E é aqui nesse freezer que os frascos da BCG ficam armazenados. Cada um deles conta com 20 doses, que depois de abertos duram no máximo 6 horas até que percam a eficácia. E para evitar o desperdício, a Secretaria de Saúde está com uma ação para que as crianças não fiquem sem a vacina. Nós atendemos na maternidade, nos dias da semana, é feito assim após que a criança nasce, e também a gente oferece em 3 lugares, 3 unidades em pontos específicos, dias específicos e horários também para poder estar otimizando esse frasco. A Secretaria de Saúde de Sorriso informou que recebeu cerca de 200 doses da vacina BCG nessa quinta-feira e que a partir da próxima semana irá concentrar o atendimento em uma unidade de saúde para evitar a perda do imunizante. Além disso, deve limitar os dias de vacinação por conta do baixo estoque. Já em Lucas do Rio Verde, a Secretaria informou que trabalha com estoque restrito, mas que ainda consegue manter a vacinação das crianças. Nós temos uma previsão de 4 meses de normalidade em Lucas do Rio Verde, com o quantitativo que temos. Pode ser que a gente sinta, alguns meses à frente, por isso a gente fala para não percam a oportunidade. A seguir, o Festival da Jabuticaba, que começou hoje em Juscimeira. E o empate do Cuiabá no jogo contra o Atlético Mineiro. E os gols saíram no finalzinho do segundo tempo. O aumento no preço do leite impactou diretamente as confeitarias. Além da matéria-prima usada na confeitaria dos bolos e doces, o valor de derivados como creme de leite, chocolate, tudo está mais caro. E quem vive da venda desses produtos tem dificuldade para não repassar o reajuste para os clientes. Os preços dos doces estão ficando mais salgados. Este é o resultado da alta do leite, principal matéria-prima utilizada pelas confeiteiras. A Paula até que tentou, mas não conseguiu manter os valores dos bolos e outros produtos. Tivemos que mexer aí, então, nos valores dos nossos produtos. Eu não posso fazer uma canjica só com água, por exemplo, Então, aí fica difícil a gente substituir, principalmente na confeitaria, esse produto tão importante que é o leite e seus derivados. O leite e a manteiga têm puxado a inflação da cesta básica. Em Cuiabá, em 4 meses, a elevação foi de 70%. No caso do leite, e 113% de aumento na manteiga. A Tayane montou a própria loja há 2 meses, depois de 3 anos trabalhando de casa. Apesar do aumento nos custos de produção, a Tayane ainda consegue resistir e não repassar o reajuste para o consumidor. Mas para isso teve que fazer adequações, entre elas reduzir o quadro de funcionários para pagar as despesas. A gente teve que tirar de dentro mesmo da cozinha para não precisar aumentar os preços. A justificativa para o aumento do leite pode estar relacionada ao valor de produção elevado, que leva em consideração o custo do dólar e o clima instável, que acaba afetando a qualidade do pasto. Como a produção de leite, você não consegue fazer ela crescer de hoje para amanhã, isso leva um tempo, Então, grande parte disso é reflexo da seca, porque os animais não se alimentaram bem, não alimentando bem, o animal não enxerta, não pare, não produz leite. Tem todo esse reflexo que vem lá de trás. Então, vai demorar um período ainda, eu creio, para poder isso se estabilizar. Este ano, o Festival da Jabuticaba de Juscimeira será realizado em 2 edições. A primeira é neste fim de semana. A Mara Carvalho foi até Juscimeira e conta a novidade pra gente. Você deve estar estranhando. Como assim o festival está acontecendo em julho e não em novembro, em dezembro, como anos anteriores? Essa é a novidade. O festival será realizado em 2 edições neste ano. Acontece um evento interessante. Nas frutíferas, ela tem um período de dormência, assim como toda planta, correto? Então, nos 39 anos que nós exploramos aí o festival, nós não tínhamos o advento da irrigação, tá certo? Nós contávamos apenas com as chuvas naturais e com as estações do ano como são definidas. O advento da irrigação nos trouxe a possibilidade de testar, então, o pomar de jabuticabas
para ver se nós conseguiríamos quebrar essa dormência. E esse ano estamos vendo aí que está sendo um sucesso, os pés estão produzindo. Os visitantes poderão aproveitar a colheita farta e comer o fruto direto do pé. São 600 pés de jabuticabas espalhados pelo pomar do seu Elinaldo, que fica aqui em Jucimeira. Também terão derivados do fruto, como geleias, sorvetes, trufas e bebidas. O Festival da Jabuticaba é um evento tradicional da cidade que é realizado há 39 anos. A expectativa é que mais de 6.000 pessoas visitem o local. A galera está convidada para participar a partir do dia 22. Vamos estar com as porteiras abertas para poder receber todo mundo que tiver a fim de vir apreciar a fruta da jabuticaba. Muita gente chega aqui e fala, lembrei da minha infância. Em Tangará da Serra, um morador ganhou a companhia de 2 araras que vivem bem em frente à casa dele. E nem a reforma do imóvel vai fazer com que as aves sejam retiradas de lá. Na casa do Mauro, a hora do chimarrão é sagrada e todo fim de tarde é aqui que ele senta para apreciar um bom mate. A paisagem urbana tem um detalhe especial, um casal de araras canindé. Normalmente é até engraçado, que é 5h30, 6 horas da manhã elas acordam, fazem aquele barulho, aquela algazarra, né? E daí 7h30 por aí elas somem. E aí 5 horas, 4h30 da tarde elas voltam e aí permanecem e pernoitam aqui, né? Desde que comprou a casa em 2016, o Mauro recebe a visita das aves e até hoje o encanto por elas continua o mesmo. A gente aprecia, né, a beleza, tira foto, manda para os grupos, manda para a família, manda para os grupos. Olha que bênção, né? A preocupação dele agora é com a reforma da casa, que está prevista para começar em breve. Por isso, já passou o desafio para o Manuel, arquiteto da família. Nada de expulsar as inquilinas. No primeiro momento, a ideia era eliminar as palmeiras, né? Porque a gente tinha uma proposta mais moderna de fachada, mas daí se viu a existência dessas araras aqui, que elas visitam sempre, eles aqui. E a família falou que não, a gente quer ficar com as araras. Então a gente vai ter que dar uma solução para isso, para que as araras permaneçam, né? Mesmo em meio à movimentação urbana, as aves não se intimidam, já que estão fora de seu ambiente natural. A estratégia das araras é usar os troncos secos de palmeiras para se protegerem. Então elas começaram a utilizar principalmente as palmeiras imperiais. Quando morrem, aí elas se utilizam, né, aquele espaço que ficou ali, fazem uma limpeza, constroem um ninho, reproduzem e criam o filhote ali. Segundo o biólogo, a presença desses animais na cidade acende um alerta sobre a preservação das matas. Com a diminuição, né, dessa palmeira, por conta de substituição da vegetação natural, por conta de incêndios florestais, elas começaram a vir para as cidades por conta não apenas da possibilidade de reprodução, como nós vimos, mas também por conta dos quintais com os pomares. Mas enquanto elas escolherem ficar por aqui, para o Mauro serão muito bem-vindas. A natureza aqui no centro da cidade, dentro de casa praticamente, né? Não podemos perder as nossas inquilinas, nossas moradoras, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Cuiabá empatou ontem com o Atlético Mineiro na Arena Pantanal. O resultado mantém o Dourado fora da zona de rebaixamento. E os 2 gols da partida foram marcados no finalzinho do segundo tempo, já nos acréscimos. O Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães segue com uma programação bem diversificada. Hoje à noite tem shows regionais com a Banda Terra, André Piovesan e com a dupla Alisson e Rômulo, que são de Sinop. Para fechar a noite, os violeiros João Ormond e Paulo Simões. Amanhã tem a apresentação do padre Alessandro Campos, Forró Buscai e a Banda Gaudim. O MT2 termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay e também nos acompanhar em nossas redes sociais. Excelente noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau, pessoal.